Amados irmãos e irmãs em Cristo, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês. Eu profetizo bênçãos e vitórias sobre a sua vida, sobre a sua casa e sobre sua família. Que o Senhor, em sua infinita misericórdia, abençoe o seu dia com paz, saúde e força para vencer todos os desafios. Hoje, nós nos reunimos para refletir sobre algo muito importante: como podemos, na nossa caminhada de fé, aceitar aquilo que parece inaceitável. É fácil falar sobre fé quando tudo vai bem, quando as coisas estão fluindo como esperamos, mas e quando enfrentamos situações difíceis, que nos parecem injustas ou até mesmo impossíveis de suportar? Como manter a nossa confiança em Deus quando somos desafiados por algo que não conseguimos entender ou aceitar? É sobre isso que vamos refletir hoje, queridos. Sobre o poder de aceitar o inaceitável, confiando que Deus tem o controle de todas as coisas, mesmo quando não conseguimos enxergar o motivo de determinadas situações. Antes de começarmos nossa reflexão, eu quero convidar você a se inscrever neste canal, deixar o seu like e compartilhar essa mensagem com seus amigos e familiares. E, se você ainda não se inscreveu, faça isso agora. Isso é muito importante para que possamos continuar espalhando a palavra de Deus. Além disso, quero convidar você a levantar suas mãos agora e fechar os olhos, enquanto vamos orar juntos. Oremos. Senhor, nós nos colocamos diante de Ti neste momento, em reverência e gratidão. Agradecemos pelo dom da vida, pela Sua presença em nossas vidas e pela Sua infinita misericórdia. Pedimos que o Senhor abra os nossos corações e mentes, para que possamos compreender a Sua palavra e aceitá-la em nossas vidas. Que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento para enfrentarmos as situações difíceis que, muitas vezes, parecem impossíveis de aceitar. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Agora, queridos, vamos refletir juntos sobre o tema: aceitar o inaceitável. A Bíblia nos ensina que, muitas vezes, nossa caminhada de fé será marcada por desafios e dificuldades. Mas, em todas essas situações, o Senhor está conosco, nos sustentando e nos guiando. E é por meio da fé que conseguimos encontrar paz, mesmo diante das adversidades. Vamos começar com a reflexão sobre o que significa aceitar o inaceitável. Não estou falando de aceitar as coisas passivamente ou sem questionar, mas, sim, de aprender a confiar que Deus está no controle, mesmo quando as coisas não acontecem como gostaríamos. Às vezes, a vida nos apresenta situações que nos fazem questionar: por que isso está acontecendo comigo? O que eu fiz de errado? Mas, queridos, sabemos que Deus, em sua sabedoria infinita, permite que certas situações aconteçam para que possamos crescer, aprender e nos aproximar mais dele. Em Filipenses capítulo 4, versículos 6 e 7, Paulo nos ensina a não nos preocuparmos com nada, mas a apresentar nossas petições a Deus com oração e súplica, com ação de graças. E ele nos garante que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os nossos corações e as nossas mentes em Cristo Jesus. Isso significa que, mesmo quando enfrentamos o inaceitável, podemos experimentar a paz de Deus que nos fortalece, nos conforta e nos dá a certeza de que Ele está conosco. Mas como alcançar essa paz, queridos? Como aceitar o inaceitável sem perder a fé? A resposta está em confiar plenamente na soberania de Deus. Em Isaías capítulo 55, versículo 8 e 9, Deus nos diz: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isso nos lembra que, embora não possamos compreender tudo o que acontece em nossas vidas, Deus tem um plano perfeito para nós. E esse plano é muito maior e mais sábio do que qualquer entendimento humano. Queridos, Deus nunca promete que a vida será livre de dificuldades, mas Ele promete estar conosco em todos os momentos. Em Mateus capítulo 28, versículo 20, Jesus nos diz: e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Isso significa que, mesmo nos momentos mais difíceis, quando somos confrontados com o inaceitável,
podemos confiar que Ele está ao nosso lado, nos guiando e nos sustentando. Vamos refletir agora sobre um exemplo bíblico que ilustra muito bem essa ideia de aceitar o inaceitável com fé. Pensemos em Jó. Ele passou por um sofrimento imenso, perdeu tudo o que tinha, sua família, suas riquezas e sua saúde, e, no entanto, ele nunca deixou de confiar em Deus. Em Jó capítulo 1, versículo 21, ele declara: "No saí do ventre de minha mãe, e não voltarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor." Jó enfrentou o inaceitável e, ainda assim, manteve sua fé. Ele não entendeu o porquê de todo o sofrimento, mas confiou que Deus tinha um propósito maior em tudo aquilo. Essa confiança em Deus, queridos, é o que nos capacita a enfrentar as adversidades. E é também o que nos ajuda a aceitar o inaceitável. Em vez de nos revoltarmos contra as dificuldades, podemos entregar tudo nas mãos de Deus e confiar que Ele está no controle. A Bíblia nos ensina que, em todas as coisas, Deus trabalha para o bem daqueles que o amam. Romanos capítulo 8, versículo 28. Isso nos dá esperança e nos fortalece para seguir em frente. Eu convido você, agora, a refletir sobre as situações que você está enfrentando. O que tem sido difícil de aceitar em sua vida? O que você tem lutado para compreender? Talvez seja uma perda, uma doença, uma injustiça ou algo que você não consegue entender. Mas, mesmo em meio ao sofrimento, Deus está trabalhando em sua vida. Ele quer que você confie nele e, assim, encontre a paz que excede todo entendimento. Levante sua fé, querido irmão ou irmã. O Senhor está com você. Ele não vai te abandonar, mesmo quando a situação parecer difícil demais. Ele é o Deus que transforma o inaceitável em algo para o seu propósito eterno. Ele pode fazer isso em sua vida também. Vamos concluir esse momento com mais uma oração. Feche seus olhos e, com o coração cheio de confiança, ore comigo. Senhor, nos entregamos a Ti neste momento. Sabemos que a vida pode ser difícil, mas confiamos que Tu estás no controle. Te pedimos, Senhor, que nos ajude a aceitar o que não conseguimos entender, que nos dê a sabedoria para confiar em Teus planos. Que a Tua paz invada o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, que o Senhor continue abençoando a sua vida. Não perca a esperança, pois Ele está com você em todo o tempo. Amados irmãos e irmãs, que alegria estarmos novamente juntos para refletir sobre o maravilhoso amor de Deus e como Ele nos guia em todas as circunstâncias da vida. Na parte anterior, começamos a falar sobre o desafio de aceitar o inaceitável, confiando em Deus, mesmo quando não conseguimos compreender as situações que nos afligem. Hoje, vamos dar continuidade a essa reflexão e aprofundar ainda mais no poder que a fé tem de transformar nossa visão sobre as adversidades. Nos momentos de dificuldade, a tentação de questionar o propósito de Deus é grande. É natural querer entender o porquê de determinadas coisas estarem acontecendo conosco. No entanto, é importante lembrar que, como filhos de Deus, temos a certeza de que Ele sempre tem um propósito em tudo. Quando enfrentamos o inaceitável, podemos encontrar força e coragem para seguir em frente, porque sabemos que Deus é fiel. Em Jeremias capítulo 29, versículo 11, o Senhor declara: "Porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de lhes causar dano, planos de dar-lhes uma esperança e um futuro." Este versículo nos lembra que, mesmo nas situações mais difíceis, Deus está trabalhando para o nosso bem. Mas, o que fazer quando o inaceitável se torna um peso difícil de carregar? Quando a dor parece insuportável e as dúvidas começam a tomar conta do nosso coração? A resposta está em não perdermos o foco em Deus e em sua promessa de que Ele nunca nos deixará. Em Deuteronômio capítulo 31, versículo 6, Deus nos assegura: "Sejam fortes e corajosos. Não tenham medo, nem fiquem apavorados, pois o Senhor, o seu Deus, é quem vai com vocês. Ele nunca os deixará, nunca os abandonará." Essas palavras são um lembrete de que, quando as situações são difíceis e o caminho parece incerto, Deus está ao nosso lado, nos sustentando.
Há momentos na vida em que sentimos como se estivéssemos perdendo tudo, mas, mesmo assim, devemos lembrar que o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Ele é nossa rocha e a nossa segurança. Em Salmo 46, versículo 1, lemos: Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na angústia. Isso significa que, mesmo quando as circunstâncias ao nosso redor parecem insuportáveis, podemos buscar a sua presença e encontrar consolo. Ele nos oferece um refúgio seguro, onde podemos descansar e confiar em seu poder de transformação. Um exemplo poderoso de como enfrentar o inaceitável com fé pode ser encontrado em um dos grandes heróis da fé, o apóstolo Paulo. Paulo, apesar de ser um homem escolhido por Deus para pregar o Evangelho, enfrentou inúmeras dificuldades, incluindo prisões, perseguições e sofrimentos físicos. Em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 9, Paulo compartilha uma experiência profunda com Deus. Ele escreveu: Mas ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Mesmo no meio de tanto sofrimento, Paulo reconheceu que a graça de Deus era suficiente para sustentá-lo. Esta é uma lição que devemos aprender. Quando enfrentamos o inaceitável, podemos experimentar o poder de Cristo em nossa fraqueza. Ao invés de sermos derrotados pelas adversidades, podemos nos gloriar em nossa dependência total de Deus, sabendo que é na nossa fragilidade que o seu poder se manifesta de forma mais gloriosa. Isso não significa que devemos buscar o sofrimento, mas que, quando ele chega, podemos confiar que Deus usará tudo para nos transformar e nos fortalecer. Em vez de resistir à dor, a fé nos ensina a abraçá-la, pois é nela que podemos experimentar o consolo de Deus e a força que Ele nos dá para seguir em frente. Em Romanos capítulo 5, versículos 13 e 4, o apóstolo Paulo diz: E não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência, e a paciência, a experiência, e a experiência, a esperança. A tribulação, embora dolorosa, é um meio pelo qual Deus nos ensina a ter paciência, a desenvolver experiência em sua fidelidade e, finalmente, a fortalecer nossa esperança em Ele. Queridos, o inaceitável muitas vezes traz uma lição de fé e perseverança que, sem Ele, talvez não pudéssemos aprender. Não que Deus deseje que passemos por sofrimento, mas Ele usa as dificuldades para nos moldar e nos tornar mais parecidos com Cristo. É por meio do sofrimento que nossa fé é refinada e nossa dependência de Deus se torna mais forte. Agora, eu gostaria de fazer uma pergunta para você, meu querido irmão ou irmã. O que você tem feito diante do inaceitável em sua vida? Tem se entregado à tristeza e ao desespero, ou tem confiado nas promessas de Deus e experimentado a paz que Ele oferece? Eu sei que a luta pode ser grande, mas também sei que o Senhor está com você. Ele te sustenta e te dá forças para continuar. Ele nunca te abandonará. Eu convido você a refletir sobre essas questões e a deixar que o Senhor toque seu coração neste momento. Antes de finalizarmos nossa reflexão, vamos orar juntos mais uma vez, pedindo a Deus que nos dê sabedoria e força para aceitar o inaceitável, confiando que Ele está conosco em cada situação. Feche os olhos, querido, e ore comigo. Senhor, em meio às dificuldades da vida, pedimos que Tu nos dês a capacidade de aceitar o que não entendemos. Que, em todas as situações, possamos confiar em Tua soberania e em Teu amor. Que a Tua paz, que excede todo entendimento, guarde os nossos corações e mentes. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que Deus continue abençoando a sua vida, e que você tenha a força necessária para enfrentar qualquer desafio, sempre com a confiança de que Ele está no controle. Vamos seguir firmes na fé, queridos, pois o Senhor é nosso refúgio e fortaleza. Amados irmãos e irmãs, mais uma vez é um privilégio poder compartilhar com vocês uma palavra que nos leva a refletir profundamente sobre a nossa caminhada com Cristo, especialmente em tempos de dificuldade. Ao longo das duas partes anteriores, falamos sobre o desafio de aceitar o inaceitável, confiando na soberania e no amor de Deus, mesmo quando não compreendemos o porquê das adversidades. Agora, vamos concluir essa reflexão, explorando como,
mesmo diante do sofrimento e das situações difíceis, podemos experimentar a paz e a transformação que vem de Deus. Chegamos a um ponto importante, onde precisamos compreender que a aceitação do inaceitável não significa que devemos ser passivos diante da dor ou da dificuldade, mas sim que devemos confiar que Deus está trabalhando em nosso favor, mesmo quando não podemos ver. É nesse processo de confiar que encontramos a verdadeira paz, aquela que só o Senhor pode nos dar. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículos 17 e 18, o apóstolo Paulo nos ensina: pois a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória, acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as coisas que se veem são temporais, mas as que se não veem são eternas. O sofrimento, querido irmão, é temporário. Pode parecer que a dor vai durar para sempre, mas ela tem um propósito e é passageira. O que Deus está fazendo em nós durante esse processo é eterno e muito mais valioso do que podemos imaginar. Muitas vezes, estamos tão focados nas circunstâncias difíceis que nos esquecemos de olhar para o que Deus está fazendo em nosso interior. Em momentos de dor, Ele nos molda, nos refina e nos prepara para algo maior. Em 1 Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, a palavra nos diz: nisso exultais, embora agora, por um pouco de tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que a prova da vossa fé, mais preciosa do que o ouro que perece, embora provado pelo fogo, resulte em louvor, honra e glória na revelação de Jesus Cristo. As dificuldades que enfrentamos não são em vão. Elas têm o poder de purificar nossa fé, tornando-a mais forte e mais preciosa diante de Deus. Portanto, queridos, ao invés de nos desesperarmos diante do inaceitável, devemos olhar para as promessas de Deus e ter certeza de que Ele usará até mesmo o que parece ser o pior momento para cumprir o seu propósito em nossas vidas. A fé que temos em Cristo é capaz de nos sustentar, mesmo nos tempos mais sombrios. Não importa o que esteja acontecendo ao nosso redor, o Senhor é a nossa força e a nossa rocha. Jesus nos deu um exemplo perfeito de como enfrentar o inaceitável quando, no jardim do Getsêmani, ele orou dizendo: Pai, se possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas como tu queres. Mateus capítulo 26, versículo 39. Jesus estava enfrentando algo terrível, o peso de nossos pecados, mas ele escolheu confiar na vontade do Pai. E é isso que Deus espera de nós: confiar em Ele, mesmo quando não entendemos a razão de certos sofrimentos, sabendo que Ele está conosco em cada momento. Aceitar o inaceitável, então, não é sobre nos resignarmos à dor sem esperança. É sobre confiar que Deus tem o controle e que, mesmo nas dificuldades, Ele pode transformar nosso sofrimento em algo que nos aproxima mais dele. Isso não significa que o sofrimento não seja real ou que devamos ignorar a dor, mas que, em meio a ela, podemos encontrar consolo e esperança em Deus. Ele está conosco em todo o tempo, e Ele nunca nos deixa sozinhos. Gostaria de fazer mais uma reflexão com você. Quantas vezes em sua vida você já passou por algo difícil e, quando olhou para trás, percebeu que Deus estava ali, sustentando e guiando durante todo o processo? Talvez você tenha vivido momentos de desespero, mas agora, olhando com os olhos da fé, você pode ver o quanto Deus usou aquelas dificuldades para lhe ensinar, para fortalecer sua fé e para aproximá-lo mais dele. Eu sei que, muitas vezes, é difícil entender os planos de Deus enquanto estamos no meio da tempestade. Mas lembre-se, em Mateus capítulo 14, versículo 31, Jesus disse a Pedro: Homem de pequena fé, por que duvidaste? Quando estamos no meio da dificuldade, é fácil duvidar, mas devemos olhar para o Senhor e confiar que Ele está ali para nos ajudar a atravessar qualquer tempestade. Agora, quero convidá-lo a colocar essa reflexão em prática, confiando que Deus está trabalhando em sua vida, mesmo quando você não compreende a situação em que se encontra. Ele está ao seu lado, pronto para lhe dar força e direção. Vamos orar juntos, mais uma vez, pedindo que o Senhor nos capacite a confiar em sua soberania, mesmo quando o inaceitável se apresenta em nossa vida. Oremos. Senhor, nós te agradecemos por tua fidelidade e pelo teu amor, que nunca falha. Mesmo quando não entendemos as situações que enfrentamos,
sabemos que Tu estás no controle. Pedimos que nos ajude a confiar em Ti, a aceitar o que é difícil e a encontrar paz em Tua presença. Que nossa fé seja refinada e fortalecida, e que possamos sempre olhar para Ti como nossa esperança e nossa rocha. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Querido irmão, querida irmã, que você continue a caminhar com confiança, sabendo que, mesmo no inaceitável, Deus está agindo em sua vida. Ele é fiel, e tudo o que Ele faz é para o seu bem. Deus abençoe grandemente a sua vida, e que você experimente sua paz, sua força e sua presença em cada dia. Amados irmãos e irmãs, chegamos ao final dessa jornada de reflexão e oração, e eu espero que, com todo o coração, você tenha sentido o toque de Deus em sua vida, especialmente quando falamos sobre aceitar o inaceitável com fé. É claro que as dificuldades e os momentos de sofrimento nunca serão fáceis de lidar, mas, como aprendemos ao longo dessa mensagem, quando confiamos no Senhor, Ele transforma até o que parece insuportável em um instrumento de crescimento, aprendizado e fortalecimento. Quero deixar com você uma última palavra de encorajamento. Nunca se esqueça de que Deus está sempre ao seu lado. Ele é fiel, mesmo quando não conseguimos entender tudo o que acontece ao nosso redor. Em Romanos capítulo 8, versículo 28, a palavra de Deus nos diz: sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mesmo nas tribulações, Deus está trabalhando para o nosso bem e para a sua glória. E lembre-se, querido irmão e irmã, como Jesus nos ensinou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. João capítulo 16, versículo 33. É com essa confiança em Cristo que podemos enfrentar qualquer dificuldade, sabendo que a vitória já foi conquistada por Ele. Eu quero encerrar esse momento orando mais uma vez por você. Que o Senhor abençoe abundantemente a sua vida, sua casa e sua família. Que, mesmo em meio aos desafios, você sinta a paz de Deus que excede todo entendimento, e que essa paz fortaleça sua fé. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos e agradecemos por tua palavra, que nos fortalece e nos guia. Pedimos que, mesmo nas dificuldades da vida, possamos sempre confiar em Ti, sabendo que, em tudo, Tu estás trabalhando para o nosso bem. Abre os nossos corações para entender o Teu propósito em nossas vidas, e nos dá a força necessária para aceitar o que não podemos mudar, sempre com fé em Ti. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que Deus continue a abençoar a sua vida, e que você tenha um dia cheio de paz, confiança e esperança no Senhor. Não desista, pois Ele está com você em todos os momentos.